Você não precisa vencer ninguém. Não precisa provar nada. O verdadeiro poder começa quando nada mais te tira do centro. As pessoas vão provocar. A vida vai testar. O mundo vai tentar arrancar uma reação sua. E quase todo mundo cai. Mas existe um ponto onde você para de reagir e começa a dominar. Napoleon Hill chamava isso de controle mental absoluto. A habilidade de agir como se nada te afetasse, mesmo quando tudo tenta te quebrar. Este vídeo não é sobre fingir frieza nem reprimir emoções. É sobre treinar a mente para não entregar seu poder a críticas, caos, rejeição ou dor. É sobre construir uma postura interna tão sólida que o mundo perde a capacidade de te desestabilizar. Aqui você vai entender por que os homens e mulheres mais fortes não são os mais barulhentos, mas os mais disciplinados por dentro. Se você sente que reage demais, se abala fácil ou vive drenado pelo ambiente, fique até o final. O que você vai aprender aqui não muda o mundo. Muda a forma como você caminha dentro dele. E quando isso muda, nada mais tem controle sobre você. A maioria das pessoas vive acreditando que são afetadas pelo mundo, pelas palavras dos outros, pelas circunstâncias, pelo passado. Mas Napoleon Hill foi direto em algo que quase ninguém entende de verdade. Nada tem poder sobre você, exceto aquilo que você permite dominar sua mente. O sofrimento psicológico raramente vem do fato em si. Ele nasce da interpretação que você aceita como verdade. Quando alguém te critica, não é a crítica que dói. É o significado que você atribui a ela. Quando algo dá errado, não é o evento que te quebra. É o diálogo interno que se instala depois. Hill chamava isso de autoridade mental. O ponto exato onde você decide se algo entra ou não no seu território interior. Quem não governa esse espaço vive reagindo. Quem governa, escolhe. A mente indisciplinada funciona como uma casa sem portas. Qualquer opinião entra, qualquer emoção manda, qualquer provocação vira tempestade. Já a mente treinada cria limites invisíveis. Ela observa antes de reagir, questiona antes de aceitar e, principalmente, não entrega energia emocional para o que não contribui com seu propósito. Agir como se nada te afetasse não é frieza emocional, é maturidade psicológica. É compreender que reagir impulsivamente é sempre uma forma de submissão. Quem reage, perde o controle. Quem escolhe, permanece soberano. Hill defendia que o sucesso começa quando você aprende a pausar entre o estímulo e a resposta. Nesse espaço, mora a liberdade. Este é o primeiro treinamento. Perceber que você não é seus pensamentos automáticos. Você não é sua raiva imediata. Você não é sua ansiedade inicial. Tudo isso são impulsos. E impulsos não são ordens, são convites. O homem forte é aquele que aprende a recusar a maioria deles. Quando você domina esse princípio, algo muda silenciosamente. O mundo continua caótico. As pessoas continuam sendo pessoas. Mas você já não dança conforme a música externa. Você cria o próprio ritmo. E isso, sem exagero, é o começo de uma mente inabalável. Napoleon Hill observou algo que passa despercebido pela maioria. Quem fala demais, entrega poder demais. A mente que reage imediatamente precisa se justificar, se defender, se explicar. Já a mente forte entende que o silêncio não é ausência, é domínio. Em um mundo onde todos querem ser ouvidos, quem sabe se calar se torna imprevisível. E o imprevisível sempre assusta. O impulso de responder, de provar algo, de mostrar que está certo, nasce da insegurança. É o ego pedindo validação. Hill ensinava que a verdadeira autoconfiança não precisa de plateia. Ela se sustenta sozinha. Quando você para de explicar suas decisões, algo poderoso acontece. As pessoas começam a prestar mais atenção no que você faz, não no que você diz. Existe uma diferença sutil, mas profunda, entre calar por medo e calar por escolha. O primeiro enfraquece, o segundo fortalece. O silêncio consciente cria espaço interno. Ele impede que emoções momentâneas assumam o comando. Ele permite observar o jogo inteiro antes de mover uma peça. E quem vê o tabuleiro inteiro nunca joga por impulso. Hill defendia que o homem disciplinado controla a língua antes de tentar controlar o mundo. Porque palavras ditas no calor do momento não podem ser desditas. E quase sempre revelam mais fraqueza do que força. O silêncio, por outro lado, funciona como um filtro. Ele protege sua energia, sua intenção e sua imagem.
Agir como se nada te afetasse começa aqui. Não reagir imediatamente. Não responder a provocações. Não se explicar para quem não quer entender. Não justificar escolhas que já estão alinhadas com seu propósito. Isso não é indiferença. É foco. É clareza. É respeito por si mesmo. Quando você aprende a se calar, você começa a ouvir mais. E ao ouvir mais, entende melhor as pessoas, os ambientes e até a si mesmo. O silêncio se torna uma ferramenta estratégica. Ele desarma conflitos. Ele expõe intenções alheias. E, acima de tudo, ele te mantém centrado quando tudo ao redor tenta te puxar para o caos. Quem domina o silêncio não precisa vencer discussões. Ele vence no longo prazo. Porque enquanto os outros desperdiçam energia reagindo, ele a conserva para construir. Napoleon Hill afirmava que o maior inimigo do ser humano não está fora, mas dentro. Não são as circunstâncias, nem as pessoas, nem os acontecimentos. É a mente indisciplinada. Uma mente que reage a tudo é uma mente sem centro. E quem não tem centro vive sendo arrastado. Autodomínio não é frieza emocional, nem repressão. É consciência. É a capacidade de sentir tudo sem ser controlado por nada. A maioria das pessoas acredita que força é intensidade, mas Hill ensinava o oposto. Força é estabilidade. É permanecer inteiro quando o ambiente tenta te fragmentar. Observe como as pessoas se perdem facilmente. Um comentário muda o humor do dia. Uma crítica rouba a paz. Um contratempo quebra o foco. Isso acontece porque elas entregam o controle interno para estímulos externos. Vivem reagindo. Vivem em defesa. Vivem cansadas. O autodomínio surge quando você decide que nada fora de você terá autoridade sobre seu estado interno. Hill chamava isso de governo da mente. Assim como uma nação sem governo entra em caos, uma mente sem direção vira refém de impulsos. Raiva, ansiedade, medo, carência, todos assumem o comando quando não há liderança interna. O homem forte não elimina essas emoções. Ele as observa. Ele escolhe não obedecê-las. A filosofia por trás disso é simples, mas profunda. Nem todo pensamento merece atenção. Nem toda emoção merece ação. Quando você entende isso, algo muda. Você começa a criar um espaço entre o estímulo e a resposta. Esse espaço é onde mora o poder. É ali que você escolhe quem você vai ser, independentemente do que está acontecendo. Agir como se nada te afetasse não significa não sentir. Significa não ser sequestrado. É continuar andando mesmo com o peso. É decidir com calma enquanto outros decidem no impulso. É permanecer firme enquanto o mundo tenta te desequilibrar. Hill dizia que quem domina a si mesmo está sempre um passo à frente, porque não desperdiça energia lutando contra o próprio caos interno. Ele canaliza tudo em direção ao propósito, e propósito dá estrutura à mente. Onde há propósito, não há espaço para descontrole. O autodomínio não nasce da força bruta, mas da repetição consciente. Cada vez que você escolhe não reagir, você se fortalece. Cada vez que você observa antes de agir, você se afina. Cada vez que você mantém sua postura, mesmo quando poderia explodir, você se torna alguém difícil de ser abalado. E pouco a pouco, o mundo percebe. Não porque você falou, mas porque você permaneceu firme. A maioria das pessoas acredita que força precisa ser visível, que poder precisa ser demonstrado, que quem cala perde. Napoleon Hill ensinava o oposto. O silêncio é uma das formas mais altas de domínio. Não o silêncio do medo, mas o silêncio da clareza. Quem fala demais, tenta convencer. Quem reage demais, tenta se defender. Quem se explica demais, tenta ser aceito. O homem centrado não precisa de nada disso. Ele sabe quem é. E quem sabe quem é, não se apressa em provar. O silêncio, nesse sentido, não é ausência de ação. É ação contida, refinada, estratégica. Filosoficamente, o silêncio é espaço. E todo poder verdadeiro nasce do espaço. Uma mente ruidosa não consegue ver com profundidade. Uma mente silenciosa enxerga além da superfície. Hill dizia que os grandes líderes que conheceu tinham algo em comum. Pensavam muito mais do que falavam. Porque pensar exige quietude interna. Quando você responde a tudo, você se espalha. Quando você se cala no momento certo, você se concentra.
O silêncio protege sua energia. Ele impede que você desperdice força tentando corrigir mal-entendidos, rebater críticas vazias ou entrar em batalhas que não levam a lugar algum. Nem toda provocação é um convite. Nem toda pergunta merece resposta. Nem toda opinião precisa ser considerada. Existe uma sabedoria antiga nisso. O que é sólido não treme. O barulho é próprio do que é instável. Hill compreendia que muitas pessoas atacam não por força, mas por desconforto. O foco alheio incomoda. A disciplina silenciosa expõe a desordem de quem vive no impulso. Por isso, o silêncio firme costuma ser interpretado como arrogância, frieza ou distância. Mas, na verdade, é maturidade. O filósofo não reage no primeiro impulso. Ele observa, ele mede, ele escolhe. E essa escolha consciente cria respeito, mesmo que silencioso. Porque o mundo pode não gostar de quem não se explica, mas inevitavelmente respeita quem não se dobra. Agir como se nada te afetasse nesse nível é uma postura existencial. É entender que sua paz não é negociável. Que seu tempo é valioso demais para ser gasto em ruído. Que sua energia é sagrada demais para ser drenada por conflitos estéreis. Quando você aprende a calar, algo curioso acontece. O mundo começa a falar menos com você e mais sobre você. Não porque você gritou, mas porque você permaneceu. E essa é uma das formas mais profundas de poder. Existe uma diferença profunda entre ser indiferente e ser insensível. A maioria confunde as duas coisas. A insensibilidade nasce do bloqueio emocional. A indiferença consciente nasce da compreensão. Napoleon Hill não ensinava a ignorar a vida, mas a não se tornar refém dela. A indiferença, nesse contexto, é uma escolha filosófica. Decidir onde sua atenção repousa. Porque aquilo que recebe sua atenção recebe também sua energia, e aos poucos passa a te governar. O homem que reage a tudo vive fora de si. O homem que escolhe o que merece reação vive centrado. Ser afetado por tudo é sinal de dispersão interna. Cada crítica vira um abalo. Cada opinião vira um peso. Cada rejeição vira uma ferida aberta. A mente se fragmenta, o foco se dissolve, e a identidade começa a depender do olhar alheio. A indiferença consciente corta esse ciclo. Ela não nega a emoção. Ela a atravessa. Você sente, mas não se perde. Percebe, mas não se apega. Escuta, mas não absorve tudo. Filosoficamente, isso é soberania interior. Hill defendia que o maior erro do ser humano é permitir que fatores externos ditem seu estado interno. Quando isso acontece, a pessoa vive em reação constante. Nunca age a partir de princípios, apenas responde a estímulos. É uma vida governada pelo acaso emocional. A indiferença consciente devolve o comando. Ela nasce quando você entende que nem tudo é pessoal. Que a maioria das reações do mundo dizem mais sobre quem reage do que sobre quem recebe. Que muitas críticas não são avaliações, são projeções. Que muitos ataques não são contra você, são contra o que você representa. Quando essa compreensão amadurece, algo muda profundamente. Você para de se explicar. E esse é um marco psicológico importante. Explicar-se em excesso é pedir permissão para existir. É tentar garantir aceitação. É negociar identidade. O homem que domina a própria mente não faz isso. Ele age alinhado com seus valores e aceita as consequências com serenidade. A indiferença consciente também liberta do desejo de reconhecimento imediato. Você entende que resultados não precisam ser anunciados. Que evolução real acontece em silêncio. Que validação externa é volátil demais para sustentar uma vida sólida. Por isso, quem pratica essa postura parece distante aos olhos de quem vive no ruído. Mas, na verdade, está profundamente presente. Presente em si. Presente no que importa. Presente no próprio caminho. Agir como se nada te afetasse. Nesse nível, não é desprezo pelo mundo. É respeito por si mesmo. É saber que sua energia não é infinita, que sua atenção é um recurso raro e que sua mente precisa ser protegida como um território sagrado. Quando você alcança esse ponto, a vida muda de tom. Menos reatividade, menos ansiedade, menos necessidade de provar e mais clareza, mais firmeza, mais paz. Essa não é frieza, é sabedoria aplicada.
Chega um momento na vida em que você entende que não precisa mais vencer discussões, convencer pessoas ou reagir a cada provocação. Você percebe que a verdadeira força não está no confronto, mas na estabilidade interior. Napoleon Hill nos ensinou que o homem que domina a própria mente não precisa endurecer o mundo ao redor. Ele apenas se torna inabalável por dentro. Agir como se nada te afetasse não é fingir que não dói. É compreender que a dor não precisa te comandar. É reconhecer emoções sem se identificar com elas. É escolher princípios acima de impulsos. Quando você faz isso, algo silencioso acontece. O caos externo perde poder, e a sua vida começa a se organizar naturalmente ao redor da sua clareza. O mundo continuará barulhento. As pessoas continuarão testando. As dificuldades não vão desaparecer. Mas agora existe um eixo dentro de você que não se move com qualquer vento. E quando a mente se torna esse ponto firme, a vida deixa de ser uma guerra constante e passa a ser um caminho consciente. Talvez ninguém perceba imediatamente. Talvez você caminhe um tempo sem aplausos, mas isso não importa mais. Porque quem alcança esse estado não vive para ser visto, vive para estar inteiro. E essa é a maior vitória que um ser humano pode conquistar.